contrato, resultado de processo licitatório, visa a contratação de serviços especializados para a elaboração de projetos executivos para diversas pontes aí na região de Benedito Novo. O objeto do contrato abrange a elaboração de projetos executivos, incluindo estudos, memoriais e orçamento para pontes localizadas na Tifa Lichfeld, Tifa Gurski e Tifa Bayer. Os serviços contratados também incluem projetos de tráfego, topografia, hidrologia e geotecnia, bem como projetos geométricos de terraplanagem, sinalização estrutural e drenagem e contenções. Além disso, estão previstos ensaios de caracterização de solo, sondagem mista e sondagem SPT. O valor total do contrato é de R$305 mil e sua vigência estabelecida para até 12 meses de dezembro desse ano de 2024. O contrato só para os projetos, né? Isso não são as pontes em si, é o contrato para os projetos, R$305 mil para a elaboração desses projetos, mas são 3 pontos importantes ali para Benedito Novo, Tifa Lichfeld, Tifa Gurski e também Tifa Bayer, abrangidos nesse projeto, então, de pontes para o município de Benedito Novo. E olha, no final de semana aconteceu um pedágio aqui na cidade de Timbó, pedágio em apoio ao timboense Gustavo, arrecadando aí mais de R$48 mil. Ontem já a gente comentava, já tinham compartilhado com a gente mais no final do nosso programa, mas vamos dar mais destaque novamente para a solidariedade do povo timboense, né? O Gustavo Cauã da Silva, adolescente que está enfrentando problema de câncer, então foi elaborado e programado um pedágio neste final de semana aqui na cidade de Timbó e a arrecadação foi de R$576.576,45, sendo R$33.573,42 em dinheiro e R$15.003,03 via Pix. Os valores também recebidos via Pix foram já doados também antes e depois do pedágio. Mas R$48 mil para o pedágio é uma excelente arrecadação. A família, né, do Gustavo agradece imensamente a solidariedade do povo timboense aí nesse pedágio que aconteceu no final de semana. O bairro das Nações, em Indaial, vai receber um fumacê contra a dengue nesta terça-feira hoje, portanto. A equipe do Programa de Combate à Dengue da Secretaria de Saúde em Indaial vai aplicar o fumacê contra a dengue no bairro das Nações hoje. A atividade é realizada por meio de uma emissão de uma nuvem de fumaça com baixas doses de inseticida que elimina a maior parte dos mosquitos adultos. A pulverização não apresenta perigo para a saúde das pessoas porque é usada com responsabilidade em intervalos de tempo pré-determinados. Na terça-feira, então, será aplicada a partir das 6 da manhã até as 8 da manhã. Está sendo aplicado lá na Rua Angola, início da Avenida Brasil, portanto. Aplicada o fumacê ali na cidade de Indaial em combate à dengue. Olha, fique atento a algumas dicas. Animais de pequeno porte, como gatos, cachorros e pássaros, deverão ser retirados de frente do imóvel. Isso para você de Indaial, que mora aí nessas ruas onde será realizado o fumacê, são dicas para você então. Caixas para uso de apicultura precisam ser fechadas e tampadas temporariamente com cobertores ou lonas, claro, para não afetar as abelhas, e deixar a casa com as portas e janelas abertas para a correta circulação do inseticida em todo o imóvel para evitar risco de que fique em exposição ao produto no momento da aplicação. Esse fumacê acontecendo aí na cidade de Indaial e no mesmo momento em que o Brasil alcança 500 mil de casos de dengue. O número quadruplicou em relação ao início de 2023. O Brasil alcançou 512.353 casos prováveis de dengue, de acordo com os dados do Ministério da Saúde divulgados nesta segunda-feira, ontem, portanto.
Apenas neste ano, 75 mortes foram confirmadas pela doença e outras 350 mortes estão em investigação. O número de casos quadriplicou em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 128.842 casos prováveis de dengue. O estado de Minas Gerais é o estado com maior número de casos, com cerca de 171 mil registros. Na sequência estão São Paulo, com 83 mil, Distrito Federal, com 64 mil, Paraná, com 55 mil, Rio de Janeiro, com 39 mil, Goiás, com 31 mil, Espírito Santo, com 14 mil e Santa Catarina, com 12.470 casos de dengue já registrados. Nesse caso da dengue, a gente sempre volta a alertar aqui, o principal fator é a conscientização, a nossa consciência, a nossa responsabilidade com relação ao assunto. É lógico que hoje a infestação pelo mosquito da dengue, com fumacê, com todo o trabalho que é feito aí, não há mais como haver a controle, né? A gente já falava sobre isso por aqui no ano passado, o pessoal da vigilância sanitária aqui da nossa cidade, que o mosquito da dengue, ele é um mosquito que não tem mais como controlar, né, a existência dele. Então nós vamos ter que aprender a conviver com a dengue, e aprender a conviver exige muita responsabilidade também de todos nós, no sentido de evitar aquelas fontes, né, da reprodução do mosquito, que é principalmente a questão da água parada. Então, gente, vamos levar a sério isso. Olha só, já são mais de 500 mil casos no Brasil esse ano. Temos aí 375 mortes confirmadas, 350 que estão em investigação ainda, e passa necessariamente pela questão da responsabilidade, pela questão da conscientização a respeito dessa situação. Ainda assim, a gente está sujeito, né, à questão da dengue, mas muito mais ainda se não tomarmos os mínimos cuidados necessários. Olha, ex-reféns e familiares entram com ação no Tribunal de Haia contra Hamas e omissão da ONU. Temos essa informação aqui para você. O Fórum de Famílias Reféns, juntamente com o Centro Raul Wallenberg para os Direitos Humanos, vai entrar na próxima quarta-feira amanhã com uma ação contra o Hamas no Tribunal Penal Internacional, em Haia, em nome de todas as vítimas dos ataques a Israel em 7 de outubro. Entre elas estão os reféns libertados, as famílias dos reféns, dos feridos e dos cerca de 1.200 mortos, além dos que ainda estão mantidos sob o controle do grupo terrorista. Não queremos mais ficar esperando declarações das entidades internacionais como a ONU e a Unicef, disse Rafael Azamor, representante para o Brasil do Fórum das Famílias dos Sequestrados e Desaparecidos. Vamos agir, e a partir do momento em que entrarmos com o processo no tribunal, aguardaremos, pois, as declarações dessas entidades para entender por que têm atuado desta maneira desigual. O fator de o Hamas ser um grupo terrorista não torna a ação uma redundância. Segundo ele, isso porque o governo israelense vê as autoridades de entidades internacionais sendo omissas em defender com veemência o retorno dos reféns e condenar as brutalidades do grupo. Eles também, de acordo com suas palavras, serão cobrados. Então veja aí, o ex-reféns, familiares entrando com ação no Tribunal de Haia contra o Hamas e também contra a omissão da ONU. E ontem a gente divulgava também a descoberta por Israel de um túnel justamente debaixo do prédio, de uma instalação, de uma organização aí de defesa né, daqueles que sofrem ataques aí por atentados terroristas lá na Palestina. Então, a ONU se mostrando aí uma entidade que nesse momento tem lado e não é o lado de Israel. Isso está muito claro, principalmente dessa organização aí da ONU, né? Dessa parte da organização da ONU aí que trata de refugiados. Então, agora, se vai dar algum resultado isso aqui ou não, a gente não sabe, mas as famílias não querem mais saber de declaração da ONU, da Unicef, de notinhas
em redes sociais. Eles vão partir para uma ação no Tribunal de Haia. Se isso vai dar algum resultado ou não, a gente não sabe, mas já está dando algum resultado, que é a repercussão disso. Essa repercussão acaba mostrando essa face da ONU que não se suspeitava, mas não se tinha tanta certeza, como ficou evidente a partir desses ataques de 7 de outubro ali em Israel. Para fechar o nosso giro de notícias aqui, a cúpula do PL está preocupada e discute substituir Valdemar da Costa Neto. Vejam só, a liderança do Partido Liberal demonstra apreensão em relação à substituição de Valdemar Costa Neto, que está sob investigação da Polícia Federal. Olha, segundo informações nesta segunda-feira, membros da cúpula estão se mobilizando para avaliar a possibilidade de substituir o presidente do partido, mesmo que seja apenas de forma simbólica, diante da preocupação de especialistas em eleições. Valdemar da Costa Neto, que foi preso na última quinta-feira na operação da Polícia Federal, que fez uma operação envolvendo vários apoiadores de Jair Bolsonaro, inclusive o Valdemar da Costa Neto. Aquilo que foi encontrado na casa dele não se referia ao objeto das investigações, mas foi encontrada uma arma que estava em nome de um filho, estava com o registro vencido. Não que não tivesse registro, a arma era registrada, estava em nome de um filho, Valdemar da Costa Neto, só que o registro estava vencido. E foi encontrada a tal da pepita de ouro aí de 39 gramas, que num valor aí de R$11.000, e que é proibido ter esse tipo de material em posse pessoal sem autorização de extração desse tipo de minério. E o Valdemar da Costa Neto acabou sendo preso por essas duas questões, e nada envolvendo o objeto da investigação da Polícia Federal. Mas agora, claro, diante desse imbróglio todo, ele impedido de falar com Jair Bolsonaro, época de eleição para a prefeitura, o PL estava numa mobilização intensa nacionalmente para a eleição de prefeitos, e logicamente que agora essa situação precisa ser revista aí pela cúpula do partido para realinhamento estratégico, a fim de verificar como proceder para que as campanhas e o movimento que o PL vinha realizando não seja afetado, né, por essa situação envolvendo aí o Valdemar da Costa Neto e também, claro, Jair Bolsonaro, que é um dos principais atores políticos do país nesse momento ainda, apesar de estar inelegível. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação nesta manhã de terça-feira, dia 13 de fevereiro.